Oi pessoal, tudo bem? Professor Jacinto Costa. Quero mostrar para vocês aqui um comparativo que eu fiz em relação a uma pergunta que me vem constantemente. É uma pergunta que diz respeito a aulas práticas em cursos online. Muita gente diz, professor, eu queria muito fazer um curso online, principalmente na minha área que é de citologia clínica. Eu já faço alguma coisa, eu já venho estudando, outros já estão trabalhando e querem se atualizar, querem reforçar o conhecimento dele. E algumas vezes ele diz assim, mas professor, como é que eu vou fazer em relação à prática? Então é isso que eu vou te mostrar. Bom, então o nosso desafio aqui é aula prática presencial versus online. Então, vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes, vou só debater e depois você tira a sua conclusão. Eu vou mostrar alguns pontos e depois você analisa o que realmente significa. Então, para começar, eu queria fazer aqui uma comparação entre a questão de oportunidades de mercado de trabalho. Então, veja só, no presencial, você vai fazer o curso e o tempo vai passar do mesmo jeito, certo? No online, também vai ser a mesma coisa. Você vai fazer e o tempo vai passar. Só que o seguinte, no presencial, nem sempre a gente tem disponibilidade para estar presente. No online não existe isso. Você pode fazer sábado, domingo, no horário que lhe convier. E isso lhe ajuda, por exemplo, a estar preparado para trabalhar em um laboratório, montar seu próprio serviço, né? Participar de concursos públicos que vão exigir de você conhecimento. E aí o que é que acontece? Você fica esperando aquele momento ideal, que não existe mais. Isso é uma verdade. Depois que a gente termina a faculdade, não existe mais tempo certo para nada. Ou você faz, ou você vai ficar esperando o momento certo a vida toda. Então, no curso online, você se prepara, independente de não ter esse tempo que você acha que vai ter no futuro, enquanto no presencial você vai ter que arranjar pelo menos os cursos de pós-graduação e os cursos normais, sem ser de pós, que a gente vê no mercado, eles são geralmente o quê? Sexta à noite, sábado o dia todo, domingo pela manhã, ou então sábado e domingo o dia todo. Não existe cursos em horários adequados a você. Ou seja, eu queria aproveitar 30 minutos do meu intervalo de almoço. Não vai acontecer. Infelizmente, isso é uma verdade. Outra comparação que eu fiz. Presencial. Necessário, horário disponível, como a gente já falou, em conformidade com o curso. Então, você vai depender do horário do curso. Usar o fim de semana, passar horas continuadamente focado, enquanto no online é aquilo que eu falei. Você estuda conforme sua disponibilidade. Aí você diz, professor, o senhor está querendo me convencer de algo? Não, eu estou comparando. Vamos até o fim. Quando chegar no fim, você vai tirar a sua conclusão. Eu vou deixar você tirar a sua conclusão. Então, por exemplo, usar o fim de semana, passar horas continuadas, né, focado. Ou seja, você tem que passar ali horas sentado, escutando o professor falar. Ou então, esperando um momento para descansar, e esse momento não tem, porque são horas de sequência. A gente sabe que o cérebro não acumula informação durante muito tempo consecutivo. Existem pessoas que conseguem, porque ela tem já um histórico de que faz isso. Mas geralmente as pesquisas apontavam 2 horas, depois caiu para 40 minutos, depois caiu para 18 minutos e agora dizem que, em virtude do tipo de comportamento que a gente vem enfrentando, que 8 minutos é a atenção máxima. O cérebro já tem mecanismo que também você se adapta por conta do estilo de vida que você tem, de criar distrações. Então vai procurar outra coisa para fazer, vai ficar mexendo no celular, vai ficar olhando mensagem no WhatsApp, no Facebook e tal. Então, você não vai conseguir focar muito. E no curso online você pode fazer o seguinte, eu só quero estudar 15 minutos por dia. Ou 30 minutos, ou 1 hora, eu aguento 1 hora tranquilamente e assisto uma aula de 1 hora brincando. Mas assistir aula o dia todo. Vamos supor que você tem um curso que tem aula sábado de manhã e sábado à tarde. Vamos supor. Dando em média de 8 a 10 horas, dependendo do intervalo de almoço, do horário de começar, o horário de terminar. É muito tempo, tá? Mas não existe, o povo não faz? Tá? Faz porque precisa.
Porque precisa. Será que você vai ter esse tempo para fazer isso? Essa é a pergunta. Outra comparação. Você precisa se deslocar no presencial, você precisa pagar hospedagem se for de uma cidade de fora, e você precisa gastar com outras coisas, como por exemplo alimentação. Eu digo isso por quê? Porque eu tenho cursos de pós presenciais. Eu oferto esse curso de pós presencial. Mas a gente sabe que é cansativo, é desgastante. Mas são pessoas que precisam, que optam por isso. Né? Tem o curso ali para fazer, eles acham importante fazer. E não estou dizendo que isso é errado, eu mesmo fiz. Tem um bocado de gente que já formei nos meus cursos. É ótimo, é bom se você tem essa disponibilidade. Mas você tem que pensar nisso. O tempo que você vai gastar deslocando, o próprio gasto com deslocamento, se for de avião, combustível e tal, o tempo que você leva se deslocando, né? O gasto que você vai ter para isso. Enquanto no online, veja que maravilha, você está em casa, você está no intervalo do trabalho, você está no horário de folga e você pode pegar ali no celular, no tablet, no notebook ou até mesmo no desktop, assistir uma aulinha, fazer suas anotações, inclusive tudo digital, não precisa nem papel, você anota lá em um desses editores de texto ou softwares de acompanhamento, como a gente tem muitos, como o da Microsoft, por exemplo. Eu uso muito o OneNote e boto lá minhas anotações, como se fosse um caderno com as matérias, com as sessões e tudo mais. Então, você estuda onde você quiser. Outra coisa, presencial. Tem o microscópio e lâminas para praticar. Então a pessoa diz assim, eu estou ali com o microscópio, eu estou com lâminas. Será que tem? Será que o microscópio é bom? Será que tem lâmina suficiente? Se tiver, maravilha, isso é muito bom. Você poder praticar é muito bom. Mas vamos supor que você não tenha essa situação e que você precise aprender. O que a gente faz no curso online? Veja só, fazemos simulações com análise e discussão de imagens e casos clínicos. A gente pega a imagem daquele microscópio que você vai observar, dando detalhes sobre o que está vendo, e a gente vai discutir, como se fosse você observando aquelas imagens no microscópio. Ah, professor, mas tem a questão de a gente olhar a lâmina toda. Sim, existe a opção de você discutir uma imagem, e existe você discutir várias imagens de um caso, que a gente chama de discussão de caso clínico. Às vezes com informação sobre o paciente, informações relevantes, porque tem informações que não vão servir para muita coisa, em determinados casos, e outras vão servir. Então, você simula essa prática. Isso é muito bom. Imagine você ainda não faz leitura de lâmina, mas aí você faz um curso, vê essa discussão de casos, vê a parte teórica muito bem. Quando você for para o microscópio com a lâmina, né, que for analisar, você já tem toda uma bagagem. Então vai ser muito mais fácil você pegar velocidade, agilidade, desenvoltura, percepção, naquele caso ali. Por quê? Porque você já foi previamente treinado. Então a gente tem que também separar determinadas coisas. Nem sempre a gente faz um curso ou faz um treinamento online com a finalização de tudo, mas uma aproximação do que a gente precisa. Tá? Eu nunca deixo de fazer curso online. Eu estou sempre fazendo um curso online. Sempre. Eu termino um e faço outro. Outra comparação. Se for um curso de pós-graduação, eu vou ter um título. Óbvio. É óbvio que você tem que ter um título. Se você fizer uma pós-graduação reconhecida, né? Porque senão você vai ter só um papel. E no curso online? No curso online, você tem que ver o seguinte. Quando eu faço um curso online, eu estou investindo na minha capacidade. Até muita gente me pergunta, professor, se eu fizer um curso online seu, sem ser uma pós online, eu vou ter a habilitação para assinar laudos? Não, não é assim. Porque muita gente confunde habilitação com habilidade, com capacidade de execução. Habilitação é uma especialidade dentro da profissão. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de farmacêutico, de biomédico. Ele quer ser um citologista clínico. Então, ele precisa de fazer um curso de pós que tenha mais de 500 horas para o conselho reconhecer como habilitação. Agora, a capacidade de executar, de fazer, é a habilidade. O curso lhe dá essa habilidade. Agora, você pode, depois do curso, fazer, por exemplo, uma prova de títulos. Uma prova de título que pode ser dada pela uma sociedade, que pode ser dada pelas associações ligadas ao conselho de classe.
E aí você pode ter esse título. Esse título vai somar os cursos que você fez, o seu tempo de trabalho, para ver se ele chega numa pontuação em que você possa ser aprovado. É a mesma coisa de você ter feito a nível de título, não é de conhecimento, uma pós-graduação. Então o que é que acontece? Muita gente faz o curso online, estuda e vai fazer a prova de título. Eu aconselho que você também faça uma pós, se você puder. Mas enquanto você não puder, aquele tempo que a gente falou no início, faça um curso, faça cursos. Não estou dizendo só o meu online. Faça cursos que são ofertados em diversos tipos de plataformas, pode ser até presencial. Mas não perca a oportunidade de estar sempre investindo no seu conhecimento. A citologia é muito ampla, precisa de muita coisa para você chegar a ter uma excelência na execução do que você faz. Tá certo? Outra coisa, ele diz aqui, ó, se precisar de título, você poderá fazer a prova de título, como eu falei, e exercer especialidade com todas as suas garantias. Ou seja, se você tem a prova de título, ou se você tem uma pós e você fez o curso, você está cada vez mais criando condições para se defender se tiver alguma acusação em relação aos seus laudos, se você for questionado se pode ou não fazer. Então você tem subsídios. Então, quanto mais você treina, quanto mais você participa de cursos, se você tiver uma pós, se você tem prova de título, tudo isso você pode tirar, inclusive, provas de títulos internacionais. Né? Você pode ser um fellow de uma academia de citologia, principalmente europeia, americana. É só você procurar saber como é que se faz isso. Eles têm uma política parecida. Eles são semelhantes em relação a saber sua formação, o que é que você trabalha. Tudo isso vai somando pontos. Tá? Bom, outra comparação. No presencial eu tenho um certificado. No online você tem certificado também. Mas o certificado do online, quem é que vai garantir? Quando eu for apresentar, quem é que vai garantir que esse certificado é verdadeiro? Essa pergunta é muito simples de resolver. Basta que o empregador ou alguém que queira tirar a dúvida entre em contato com a plataforma e solicite uma confirmação de que aquele certificado é verdadeiro. Em nossos cursos, você tem que assistir um percentual de aulas para poder receber o certificado. Não é simplesmente se matricular e ter o certificado. Então a gente, de certa forma, eu não queria usar a palavra obrigação, mas a gente, de certa forma, obriga o aluno a ir até um determinado ponto para garantir aquela quantidade de informação. Então é importante que os nossos certificados eles sejam reconhecidos como certificado que representa um esforço do aluno, que o aluno realmente trabalhou aquele tema ali. Tá? Então, certificado não é problema. E hoje, bota uma coisa na cabeça, gente. A gente precisa saber fazer. Eu tive laboratório, eu recebo alunos porque eu oriento mestrado, doutorado e outras atividades que a gente precisa ver o que é que aquele aluno tem. Quando a gente olha o currículo, óbvio, a gente vai ver o currículo e tal. Mas o que é que vale se ele sabe fazer? Quando a pessoa não sabe fazer, não adianta ter os maiores títulos do mundo, porque não vai adiantar. Outra, no presencial, posso utilizar como atividade complementar. Por exemplo, se você for um graduando, você não tem atividade complementar? Então, o presencial ele pode, né? E o online, do mesmo jeito. Você vai pegar aquele curso que você está fazendo, entrar em contato com a coordenação, dizer, olha, estou fazendo esse curso com tantas horas e tal. Eu queria colocar isso na minha atividade complementar. A coordenação vai pedir o certificado e depois, muitas vezes, vai se certificar de que aquele curso existe. Então, eles entram em contato com a gente, como já aconteceu várias vezes, e aí eu dou a confirmação de que realmente ele fez o curso e teve o aproveitamento dentro do curso. Você pode utilizar como atividade complementar, principalmente agora que o Brasil, depois da pandemia, está entendendo que atividades online são boas e às vezes são melhores porque exige mais do aluno. A gente tem várias ferramentas para mensurar o tempo que o aluno ficou, o vídeo, se ele assistiu, se ele pulou. A gente sabe de tudo isso, sabe como é que a situação do aluno é. Outra comparação, você tem que estar focado no dia da aula. Então, ou seja, isso é muito importante, gente. Mas é uma diferença gigantesca. Por quê? Quando você tem que ficar focado, não importa se você dormiu bem ou mal, se você está com um problema pessoal, se você tem horário para algum compromisso no meio dessa aula,
Enfim, as suas condições não interessam para o curso. O curso tem o restante da turma toda que está ali esperando aula. Eles querem aula. O seu problema é o seu problema. No curso online você tem uma diferença muito grande. Por quê? Você estuda e se você tiver com um problema e não tiver cabeça para estudar naquele dia, você para. Você não estuda. Ah, eu faço 1 hora a duas, ou 1 hora e meia, ou 30 minutos por semana. Só que no dia que você reservou para estudo não está bom. Você pode transferir para outro dia, até mesmo no final de semana, quando você estiver mais relaxado, o problema tenha passado, sua cabeça esteja boa. Então isso daí vai te ajudar, tá certo? Então é uma vantagem e eu acho que uma das maiores vantagens é você estar receptivo quando vai estudar. Então o horário é você quem faz. No presencial, posso fazer pergunta ao professor. No online é a mesma coisa. Todos os meus cursos você tem, é aberto lá uma janelinha onde você escreve a dúvida que você tem. Você elogia, você pode fazer críticas, você pode perguntar, você pode questionar. É aberto, não tem problema. E eu estou sempre disponível a responder. Eu respondo todas as perguntas de todos os meus alunos no curso. Não deixo uma sem responder. Ah, professor, como é que o senhor faz isso? São tantos alunos? Acredite, dá tempo. Eu tenho horário reservado para isso. Então, todos os dias eu olho a minha caixinha lá com as perguntas dos alunos. Respondo. Às vezes até a gente mantém contato. Muitos dos ex-alunos terminam virando amigos, né? Então, assim, é uma maneira de dar atenção da mesma maneira que você está no curso presencial. A diferença é o quê? A diferença é que no presencial eu estou fisicamente, no online eu estou virtualmente, mas o que importa é a gente ter esse acesso. Então, gente, para finalizar, você ainda acha que a aula online não funciona para simular parte, eu não estou dizendo tudo, de uma aula prática? Eu queria que vocês tirassem essa conclusão por vocês mesmos. Ou seja, eu queria que vocês parassem para pensar em todos esses tópicos. Assista de novo o vídeo antes de se decidir. Veja se você não pode ganhar fazendo esse tipo de curso e investindo no seu conhecimento. Acredite, você pode até ter feito um curso de pós, você pode até já estar trabalhando, mas sempre cada curso tem uma observação, tem um conhecimento, tem um detalhe a mais que você não viu, ou uma maneira de analisar diferente. Os cursos não são iguais. Você vai encontrar outros cursos de citologia clínica, mas cada um tem a sua didática, tem o seu professor, tem a história do seu professor, tem a maneira dele ensinar. O conhecimento ele é o mesmo, agora a maneira de passar e de facilitar o acesso ao aluno é diferente. Então pensa nisso, que eu vou estar lá sempre ao lado dos nossos alunos para ajudar no que for necessário. Foi um prazer. Até a próxima.